Chegamos então na última etapa, né, desse nosso vídeo do comer além da comida, onde nós estamos falando de outros fatores que interferem muito na nossa alimentação, nas nossas escolhas alimentares e que não são exatamente alimentos, né, mas que estão associados a situações que acontecem no nosso corpo e que isso vai fazer com que nós façamos as escolhas alimentares que nós fazemos. Eles estão diretamente associados a isso. E dentre os fatores nós já conversamos sobre o ambiente, já conversamos sobre o sono, a qualidade de sono, e no sono nós associamos isso ao ambiente interno, que é o nosso corpo, a organização que ele faz durante esse período. E esse terceiro fator importante, que é o exercício ou atividade física ou movimento, também faz parte do nosso ambiente interno, porque nós movimentamos o nosso corpo e quando nós movimentamos o nosso corpo, principalmente em um exercício físico, nós fazemos com que esse ambiente interno se reorganize sempre, com que ele funcione melhor, com que ele funcione diferente. Existe um grande movimento hormonal, movimento enzimático, uma renovação celular, existe isso não só no tecido muscular, né? Geralmente se associa a músculos, mas aos órgãos e principalmente o nosso intestino. O nosso intestino precisa que a gente faça movimento externo para que ele funcione bem. E muitas vezes chega pra gente, né, situações onde tem um caso de constipação intestinal, dificuldade de evacuação, de funcionamento do intestino, e sim, a gente olha para todos os fatores, principalmente a alimentação, mas um fator bastante importante é o quanto esse corpo se movimenta, porque o movimento externo, tudo que eu gero aqui fora, gera um movimento no meu intestino também. Isso vale para adultos, isso vale para idosos, isso vale para jovens, para crianças, para adolescentes, isso vale para bebês também. Então esse terceiro fator que a gente, né, traz no comer além da comida é o movimento, é o exercício, é a atividade física. E quando eu não tenho isso de uma forma suficiente para o meu corpo, eu começo a gerar uma desorganização. Isso vai afetar na forma como eu vou escolher comer. Isso vai afetar na forma como o meu corpo se sente, como está a minha organização hormonal também e também como está o meu gasto de energia. E isso também conta, né? O nosso corpo, ele é movido a energia, ao mesmo tempo que ele gasta energia, ele também armazena, e quando eu não me movimento ou não faço atividade ou exercício físico de uma forma que eu gere um equilíbrio no gasto e na ingestão de energia, eu também tenho mais um ponto que vai contribuir, que pode contribuir de uma forma bastante significativa para um acúmulo de gordura, para um ganho de peso, e não só isso, para tudo que isso pode gerar, porque isso vai impactar no sistema imunológico da pessoa, isso vai impactar no sistema cardiovascular, né, como o meu sangue vai andar lá dentro da veia, dentro da artéria, isso vai impactar no funcionamento dos meus órgãos e muitas vezes, como consequência, a falta dessa organização pode gerar doença, pode gerar o problema de saúde, pode gerar dor. E às vezes essa dor, a pessoa se acostuma com ela e acha que é normal, mas não é normal viver com dor. Então, quando a gente fala desse terceiro fator, que é o exercício ou atividade física ou o movimento do corpo, a gente também tem ele fortemente associado às escolhas alimentares. Vocês podem perceber, né? Se em algum momento da vida de vocês passaram a fazer atividade ou exercício físico, ou aumentaram essa frequência, essa intensidade, vocês podem perceber que existe uma facilidade de, pelo menos nos primeiros dias, escolher mais alimentos considerados saudáveis para comer, né? E você tem até mais vontade disso, existe uma motivação maior, um estímulo maior para isso, não só por questões estéticas ou de emagrecimento, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é uma questão de saúde, ou por uma questão física, né? Seja a questão que for a sua,
mas por uma questão de sentir, de ter uma regulação hormonal melhor nesse momento em virtude do exercício ou da atividade física, e isso fazer com que você consiga tomar decisões melhores, porque ele também vai impactar e muito no funcionamento do cérebro. E aí vejam quantas coisas ele está associado só para a gente escolher o que comer, né? Como isso pode ter uma correlação bastante importante. Para quem não sabe, né, eu sou nutricionista e sou educadora física. A educação física foi a minha primeira formação. E quando eu entrei na graduação e quando eu terminei a graduação em nutrição, a maioria das pessoas falava: nossa, perfeito, você vai unir as duas coisas, né? Unir as duas coisas para quê, né? Por que as pessoas ligam nutrição com atividade física? Porque elas compõem um estilo de vida saudável, né? Elas compõem aquilo que todo mundo conhece como ideal, né, para ser saudável, se alimentar bem, fazer exercício físico, mas muitas pessoas ainda associam a alimentação e a atividade física no processo de emagrecimento apenas, né? Para emagrecer eu preciso me exercitar e comer adequadamente, né? Então, por mais que hoje a gente já tenha bastante informação, muita evolução no entendimento disso, isso ainda é muito forte, e é forte no que a gente ouve, no que eu ouço todos os dias na rua, conversando com pessoas, encontrando pessoas conhecidas em qualquer lugar. É muito forte ainda esse entendimento que para emagrecer eu tenho que fazer exercício e comer direito, entre aspas. Além do emagrecimento, a gente geralmente pensa no exercício físico para ganho de força, né? Para melhora da estética corporal, sim. Muitas pessoas com o avanço da idade pensam no exercício físico para melhora da função articular, da mobilidade, né? Para não, entre aspas, encarangar, né? Para não ir enrijecendo as suas articulações, então se movimentar para que o corpo continue móvel, flexível, funcional. Muitas pessoas também pensam na atividade física apenas na prática esportiva específica, né, de um esporte ou de outro, porém a atividade física, não apenas o exercício físico, mas a atividade física, ela é fundamental para a vida como um todo. Para tudo isso que a Sheila mencionou, para a regulação hormonal, para a manutenção do sistema imunológico, né? Para a manutenção de massa muscular, sim, para queima de tecido adiposo, para queima de gordura, sim, é fundamental para isso, mas é fundamental para a regulação do seu intestino, como a Sheila falou, e além da mobilidade intestinal, da motilidade, né? Além dos movimentos que o meu intestino faz para que ele funcione, e isso depende de atividade física, de movimento do corpo, o exercício físico impacta na harmonia, na regulação da sua microbiota intestinal, né, que tem um impacto gigantesco em tudo. Um dia a gente ainda vai falar num vídeo específico sobre isso, e é um tema gigantesco. Mas a microbiota intestinal regula quase tudo o que acontece na nossa vida, inclusive o nosso comportamento, tem um impacto direto na saúde cerebral. Então a sua produção de neurotransmissores ela é melhor regulada com exercício físico, e o seu metabolismo muda quando você é sedentário e quando você é ativo, né? Muita gente diz: eu cheguei nos 40, meu metabolismo tá lento, eu percebi que meu metabolismo ficou mais lento. Muitas pessoas nem têm noção do que isso significa, né? Um metabolismo lento ou um metabolismo rápido, e raramente ele tem a ver com a idade. O corpo muda com o envelhecimento? Muda. O passar dos anos faz com que o nosso corpo mude a forma de funcionar? Sim. Mas na maioria imensa das vezes, um metabolismo lento está mais associado aos hábitos de vida do que com a idade em si. E hábitos de vida entra alimentação, entra regulação emocional, de estresse, terapia, né? Mas entra sim movimento, né? Quanto mais eu me movimento e não só pratico atividade física, como a Sheila falou, mas faço coisas no meu dia a dia que exigem mobilidade, que exigem movimento do meu corpo. E sim, quanto mais eu pratico atividade, exercício físico de maneira constante e regular, mais, entre aspas, acelerado meu metabolismo vai ser.
Praticar atividade física de maneira regular muda a forma com que o meu corpo usa a energia, muda a forma com que ele queima, por exemplo, a gordura, né? Muda a forma com que ele absorve e utiliza os nutrientes que eu consumo, muda a forma com que ele produz hormônios, né? E essa sensação que a Sheila mencionou, né, de fazer melhores escolhas alimentares ao estar se exercitando, também tem a ver com a produção de neurotransmissores, os conhecidos, né, os hormônios da felicidade, né, a endorfina, a própria dopamina, que é o hormônio, entre aspas, porque é um neurotransmissor da motivação, né, aquele neurotransmissor que nos faz sair da cadeira, levantar e agir por alguma coisa, né, traz essa sensação de bem-estar, que não é só psicológica pelo fato de sim, eu ter conseguido fazer algo por mim, ter conseguido fazer algo para melhorar a minha saúde, sim, também é nesse sentido psicológica, mas também é física, química, né? Produz, o exercício físico regular produz sim sensação de bem-estar química no cérebro. Isso é muito importante para todo o restante, né? Então, ele impacta em absolutamente tudo, mas principalmente na saúde intestinal, que é o centro, o cerne, né, de tudo o que envolve a nossa vida, porque tudo passa por ali, tudo começa por ali, tudo funciona graças ao nutriente, e o nutriente só chega na célula porque passa pelo intestino, e enfim, né? Então, saúde intestinal sem movimento é quase impossível. Por mais que você diga, não me exercito, mas o meu intestino funciona bem, aí a gente tem que avaliar o quão bem realmente ele está funcionando, porque não é só ir ao banheiro todos os dias, né? Intestino saudável não é só dizer, não, eu vou no banheiro todo dia, né? É muito, muito mais do que isso. Aí requer uma avaliação individualizada, mas o impacto em toda a saúde, em cada célula do nosso corpo é gigantesco. E isso vai impactar nossas escolhas alimentares, a forma com que a gente se relaciona com a comida e a nutrição, né, o processo nutricional que acontece lá dentro de nós a partir do que a gente come. Então impacta no intestino, e o intestino está tão relacionado com o nosso sistema imune que muitas vezes assim, muitas pessoas podem dizer, minha imunidade é sempre baixa, eu estou sempre gripado, tá sempre acontecendo coisas no meu corpo, eu não consigo ficar bem, tá sempre teoricamente dependente de remédios. E quando a gente vai olhar para aquela rotina, quando a gente vai olhar para aquela pessoa, para o que está acontecendo, falta o exercício, falta o movimento. E quando o movimento começa a acontecer, tudo isso vai mudando junto com as mudanças que esse movimento traz. Porque a vida, ela é movimento, e se a gente for pensar, ela é movimento do início ao fim. É o movimento do espermatozoide que precisa alcançar o ovócito, é o movimento deles dois juntos indo para o útero para fazer a implantação. O bebê, desde que ele é pequenininho e começa a formação dele, existe movimento, né? E a gente vai sentir depois quando ele for maior, mas ele se movimenta o tempo todo. A gente nasce, a gente se movimenta. Se vocês verem um bebê acordado, ele não é um bebê que fica com os bracinhos, perninhas paradas, exceto se ele estiver doente ou com alguma situação diferente. Mas é um bebê que vai estar sempre mexendo o braço e a perna, porque a vida é movimento e o corpo precisa desse movimento para fluir, né? E acontecer tudo o que está acontecendo dentro dele. E quando a gente fala disso, a gente fala de questões fisiológicas, biológicas e de questões do nosso bem-estar emocional, psíquico. Quando muitas vezes a gente tem situações de depressão, de ansiedade, o movimento ele faz parte dessa cura, dessa melhora. Então a gente não pode parar, a gente não pode deixar o nosso corpo parado, porque a vida é movimento, ela precisa disso para acontecer. E uma das questões que a gente pode correlacionar aqui nesse assunto também, que a gente até já abordou em um outro vídeo, quando a gente estava falando das bases da alimentação, né, e do como aprender a comer, a gente sempre fala, né, antigamente se comia de tudo e não tinha problema, né, as pessoas comiam as coisas de casa, as pessoas comiam isso, comiam aquilo,
mas se a gente for pensar, mudou muito o padrão de movimento. Quando a gente fala antigamente, a gente pensa assim, né, nos pais, nos avós, quando a gente pensa, talvez há 30, 40, 50 anos atrás, existia um movimento maior das pessoas, né, do corpo físico das pessoas, e isso também trazia mudanças. É claro que existe muita coisa para analisar e a gente já conversou sobre isso, né, e as consequências talvez de escolhas da vida que as pessoas têm hoje, mas quando a gente pensa em movimento, existia um movimento maior, existia a criança brincar fora de casa, correr, andar de bicicleta, jogar futebol com os amigos. Hoje a gente tem as crianças muito mais presas, né, ou dentro de quadrados, dentro de casa, dentro de apartamento. O período da pandemia trouxe muito isso, né, ou reforçou, e a gente precisava ficar dentro de casa sim, mas agora a gente pode sair, as crianças podem sair, as pessoas podem sair, ou esse movimento ele pode acontecer dentro de casa também. E quando a gente fala deste exercício, dessa atividade, desse movimento acontecendo, a gente não quer dizer necessariamente que vocês tenham que ir para uma academia, né? Lá também é um espaço de movimento, sim, mas todo lugar é lugar de movimento. A sala da casa de vocês pode dar uma perfeita pista de dança, né? E é um ótimo movimento. A cozinha, a garagem, a varanda, o quarto podem dar lugares ótimos de movimento, mas a gente precisa iniciar, a gente precisa fazer com que ele aconteça. Isso vai trazer transformação para o nosso corpo, isso vai fazer ele funcionar diferente, mais equilibrado, metabolicamente mais equilibrado, hormonalmente mais equilibrado, vai interferir na qualidade do sono, que a gente conversou no vídeo da semana passada, vai interferir no nosso ambiente, vai interferir nas nossas escolhas alimentares e em como o nosso corpo vai trabalhar com esses nutrientes, com esses alimentos. E aí, muita gente fala, né, eu não gosto de fazer atividade física, né, e várias vezes eu me pego pensando sobre isso, porque muitas pessoas mencionam isso. Algumas não gostam, algumas relatam não ter tempo, né, não ter condições, não ter um ambiente adequado, como a Sheila mencionou, e tem aquela velha frase, né, que quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, e é aquilo que eu mais penso, assim, quando eu paro para pensar nessas questões todas que a gente está abordando, né? Atividade física, qualidade do sono, alimentação, água, depende de quem? Depende de mim, né? Apenas de mim. Ninguém mais é responsável pela minha saúde além de eu mesma. E gostar ou não gostar de alguma coisa é bem relativo, mas envolve muito uma questão de consciência, né? De entendimento sobre a vida e de autorresponsabilidade, de se responsabilizar pela própria vida, pela própria saúde. Se eu entendo o que eu preciso e eu não faço, eu tenho que sim suportar as consequências disso, né? Então, não dá para reclamar da doença, da dor, né, ou de alguns problemas quando eu sei o que eu preciso fazer e eu não faço. Tem uma outra frase que eu gosto, que é que a criança faz o que quer, né, o adulto faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque a gente já passou da etapa da vida onde a gente faz o que gosta, né? A gente faz sim o que a gente gosta, mas o que a gente precisa também. E muitas vezes algo que a gente não gosta de fazer, mas que faz bem para o nosso corpo, quando a gente começa e leva adiante, se torna sim algo que a gente aprende a gostar. Por quê? Porque é muito difícil lá na frente, depois de um tempo tentando, fazendo, você não gostar de fazer algo que faz bem para você. Porque isso vai te gerar prazer, isso vai te gerar bem-estar, isso vai te gerar saúde, energia, motivação, energia de vida, né? Se tu for pensar, tudo que está estagnado não tem vida, né? Tudo que está parado, imóvel, não tem vida. Eu li uma frase esses dias, não me lembro onde, eu estava tentando lembrar, que dizia assim: se você faz 1 hora de exercício todos os dias, mas você trabalha o dia todinho sentado, você é sedentário. Né? Por quê? A gente dorme, é importantíssimo tudo que a gente já falou de dormir, né? Ali em torno de 8 horas. O dia tem 24 horas e se você se movimenta 1 hora
por dia é muito pouco para gerar essa energia de vida, para fazer tudo o que você precisa fazer internamente, para fazer a vida acontecer, para manter a saúde dos seus músculos, dos seus ossos, das suas articulações, dos seus órgãos, do seu cérebro, né? Então, o mundo que a gente vive hoje é um mundo que tende a nos paralisar em termos de saúde mesmo, assim, nos paralisar, porque a mente está cada vez mais acelerada, mais conturbada, mais cheia, mais agitada, né, com tanta informação, com tanto estímulo, com tantas possibilidades de tantas coisas. Mas o corpo está assim cada vez mais parado. E isso gera um impacto negativo e que pode ser melhorado com coisas simples e muito benéficas. A caminhada ao ar livre é algo fantástico em todos os sentidos, comprovado cientificamente para a saúde física e mental, principalmente pelo movimento em si, mas também pelo outro fator que a gente mencionou 2 semanas atrás no primeiro vídeo, que é o ambiente, né? Uma caminhada em um local arborizado, o contato com a natureza, o contato com o que é vivo, né? Com o que traz vida para a nossa existência. Então, respirar fundo, respirar ao ar livre, ter contato com o sol, se não tem sol, com o céu ou mesmo com a chuva, com tudo o que é natural, tudo que faz a vida acontecer e ainda assim movimentar o corpo é algo realmente muito benéfico. Geralmente quando a gente sai para caminhar, ou a gente vai ouvindo algo, né, no fone de ouvido, ou a gente vai olhando o movimento, é muito fácil de a gente desconectar a mente dos problemas do dia a dia, das coisas que nos preocupam, do estresse, da ruminação mental, do excesso de estímulo e de informação, né? E esse desligamento desses excessos é extremamente benéfico para a saúde mental. Então, nossa, a gente já mencionou um monte, se você vai anotando e vai listar depois, né, colocar aí numa ordem, são inúmeros benefícios, inúmeros motivos que você tem para se movimentar. Isso. E se você juntar essa lista que a Paty falou, do que nós falamos nesse vídeo, com o vídeo do sono e o vídeo do ambiente, você vai entender o quanto o comer vai além da comida e vai conseguir começar a perceber quanto esses fatores podem estar influenciando na sua alimentação, nas suas escolhas alimentares e como mudar esses fatores pode te ajudar a mudar a alimentação também, se essa for a sua necessidade, se é isso que o seu corpo precisa. Então, a gente deseja que esses vídeos, essa reflexão que a gente traz, essa conversa que a gente teve no Comer Além da Comida, tenha ajudado vocês a perceberem o quanto a nutrição tem uma dimensão enorme na nossa vida e o quanto todos os fatores que estão ao nosso redor, externos e internos, estão associados ao ato de comer, ao ato de se nutrir, a nutrir não só o corpo, mas a nossa alma também. Mais uma vez a gente agradece a vocês que estão nos acompanhando, a gente fica abertas à conversa, à troca, às sugestões que vocês tenham para que a gente possa trazer para os vídeos. Muito obrigada. E aquele lembretezinho básico, tradicional, porque a gente está aqui para levar informação, mas a gente precisa sim disso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha ali, faz a diferença, é importante pra gente. Manda ele para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, se inscreve no canal, né? Isso é bem legal, bem importante pra gente. E interaja com a gente, comente, fale sua opinião, faça perguntas, né? Conteste se for da sua vontade, porque esse engajamento também é importante, também nos ajuda a manter o nosso trabalho e trazer cada vez mais conteúdos da melhor maneira possível para realmente contribuir com a sua jornada de vida, que é o propósito maior da Bionutris, né? Nutrir o seu tempo, te ajudar a nutrir o seu corpo e a viver melhor, porque a vida é maravilhosa, ela merece ser vivida da melhor maneira e nós estamos aqui para te provar isso, para te ajudar a cumprir esse propósito nessa existência. Muito obrigada pela participação, pela atenção, pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Até!